Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Regenera Podcast. E antes de mais nada, não esqueça, deixa o seu like e envie aí para uma pessoa esse conteúdo, que vai fazer muita diferença. E o tema de hoje é algo que vai interessar a todos vocês. Tem gente que acredita que a vida cessa quando o coração para de bater. Mas e se na verdade a gente só mudar de endereço? Desde os primeiros relatos psicografados, muitos espíritos vêm contar as suas histórias. Histórias de arrependimento, de aprendizado, de reencontros e de amor. As vozes que atravessam o véu do tempo para nos dizer que a morte não é o fim. Pelo contrário, às vezes a morte é um recomeço. E no episódio de hoje nós vamos falar como essas histórias, além do túmulo, vêm ensinar sobre a vida, sobre nós mesmos e sobre o que esperar do lado de lá. E para apresentar o nosso convidado ilustre, por favor, Marcos. Olá, pessoal. É uma alegria estar mais uma vez aqui com vocês e dizer que o nosso convidado de hoje é uma pessoa especial, natural de Vitória, no Espírito Santo, reside no Rio de Janeiro, tem 70 anos, é espírita, é ator, diretor de teatro, fez vários filmes, tem várias peças na sua carreira, tem um livro publicado e atualmente ele está com uma peça em cartaz, Chico Xavier em Pessoa, em que ele interpreta no monólogo próprio Chico Xavier. Então, sem mais delongas, é uma alegria receber Renato Prieto. Obrigado. Obrigado pela apresentação aí, obrigado pelo que vocês disseram. Não sei se eu estou tudo isso, mas pelo menos eu faço esforço todo dia para ser alguma coisa, né? Mas Eu acho que você sua passar uma contribuição pra encarnação, arte não passar incólume já é bom, entendeu? Tipo, você passa uma encarnação inteira no escuro, né? Tipo, ai, desde que eu conheço ele, ele é a mesma pessoa. Digo, que porcaria que é isso, né? Então, eu acho que se você consegue fazer algo diferente para o planeta, né? Dentro do planeta, não passar despercebido, eu acho que foi isso que eu tentei, entendeu? Não passar uma encarnação despercebido. Ficar quietinho lá, tipo assim, você fica quieto, nasce, cresce, casa, tem filho, desencarna, volta. Não, eu quis fazer alguma coisa que fizesse barulho, entendeu? Eu acho que eu consegui fazer um pouco de barulho, né? Foi dar visibilidade para a doutrina espírita em larga escala, Exatamente. fora do meio espírita. E numa arte que encanta, né? Cinema e teatro, eu conheço pouquíssimas pessoas que não gostam de cinema e teatro. Eu Então, acho que é são uma duas. maneira de você emocionar, é uma maneira de você contar uma história, é uma maneira de você fazer as pessoas pensarem É, sobre aquelas possibilidades, é uma maneira do cara ir para casa se interessado no livro, querer pesquisar, fazer alguma coisa. Você instiga a pessoa a querer fazer algo, entendeu? E eu acho que isso é que é interessante. A arte, ela tem essa coisa, né? Ela instiga a pessoa, né? A arte muda o planeta o tempo todo, né? É pois ela é. que registra a história de um planeta. Você quer saber como foi o planeta em 1500, você tem que ir para o museu. É a arte, é sempre a arte que responde, né? Os filmes que estão gravados, os livros que estão escritos, as obras de artes que retratam as épocas, Isso. tudo é arte, sempre a música fantástica, né? A música Um clássica. dos principais aspectos para você conhecer uma civilização, um povo, é exatamente pelo aspecto, pelas questões estéticas, né? Artísticas e culturais, né? É Culturais. lá que tá tudo, né? Tá É. tudo A lá. expressão de um povo, né? E sem dúvida você marcou muito a história, principalmente do cinema, trazendo milhões e milhões de pessoas para assistir um dos principais filmes que hoje levam a doutrina espírita para casa das pessoas, que é O Nosso Lar, onde você interpreta o protagonista, André Luiz. E a história de André Luiz é justamente a história de alguém que desencarnou e começa a contar o que acontece do lado de lá, trazendo histórias de vida, né? Essa vida após a morte. Fazer o André Luiz mudou a tua visão sobre a morte e sobre todo esse processo? Às vezes eu fico achando assim que qualquer pessoa em qualquer lugar, ela espera que eu dê a algo um valor que ele tem naquele degrau em que ele está. Mas eu falo assim, em que degrau está o André Luiz? Digamos, 20º. Mas quem é que estava no 19? Eu só cheguei ao 20º porque o 18 me impulsionou para o 19. Eu só cheguei ao 20º porque o 19 me impulsionou para o 20º. Então não adianta eu achar
que, por exemplo, aquele personagem que tem importância, óbvio Sim. que Sim. tem importância, eu digo, eu não posso perder o rumo de não ser grato a todos os 18, 19 anteriores que me levaram até ele. Então eu só cheguei nele porque lá o primeiro, entendeu? Ainda no calcanhar, cheio de calo e de problema, me fez força e me jogou pro segundo. Eu já era espírita, né? Eu sempre fui espírita. Eu reencarnei espírita. Eu nunca tive dúvida sobre o assunto. Não é uma coisa que eu fiz. Ai, preciso pesquisar sobre o tema para me conscientizar Foi natural mais que a para vida você, né? após a morte existe, que a reencarnação é uma resposta. Não, eu já Era sabia. natural para você. Eu acho que o livro, a leitura, mas o livro, a leitura, qualquer tipo de leitura, ele faz parte do meu pacote. Eu não consigo me imaginar sem um livro embaixo do braço. Eu acho terrível uma família que cria filhos e não os orienta para a leitura, para a cultura, para o museu, para as livrarias, né? Eu acho terrível isso, não é? Vamos para a praia comer farofa e frango. Não, dá um livro, come a farofa depois, entendeu? Porque você vai ficar entupido de farofa e burro, entendeu? Sem perspectiva de vida. Então, eu sou muito grato pelas oportunidades. Mas você só chega no lugar porque você é alçado para esse lugar, não é? Não tem milagre. Porque também você não pode correr o risco de se achar pequeno, não é? Tipo, não é assim, né? Por merecimento. De você achar, olha onde eu cheguei, que misericórdia e tal. Não, gratidão cabe em qualquer lugar, óbvio. Gratidão à espiritualidade sempre. Veja só, está no pacote. Eu não tenho que ficar dizendo isso o tempo inteiro. Chega, é chato. Está no pacote, gratidão está no pacote, misericórdia divina está no pacote, respeitar a Deus sobre todas as coisas está no pacote, entender de onde vim, por que vim, para onde vou está no pacote. Eu não tenho que ficar repetindo isso toda hora. Entendeu? Está tudo no pacote. Mas também eu tenho que verificar aonde foi que eu fui assertivo. Sim. Onde foi que eu acertei? Em que momento eu andei? Então você, seu rosto do personagem mais icônico do meio espírita, porque vamos concordar, vocês podem discordar, mas não é porque eu defendo ele com unhas e dentes. Mas vocês vão de concordar que personagem mais famoso que o André Luiz não tem. Tem algum outro mais famoso que ele? Tem milhões de pessoas que chamam André Luiz? Outro? Não. Existem milhões de instituições que chamam André Luiz? Não, só ele. Por quê? Porque tem um afeto das pessoas com ele. Existe uma relação dele com ele. Por isso eu exijo muito respeito com ele, entendeu? Eu sou muito grato. Mas eu já tinha conhecimento. Eu tinha que colocar o conhecimento em prática, senão você fica teórico. Sim. Pessoa de qualquer religião teórica demais é muito chata. Entendeu? Espírita de gabinete é chato, pregador de gabinete é chato, porque não aqui na sua sala, ar-condicionado, essa televisão ali atrás, daqui a pouco tem uma água gelada para eu tomar, tem um carro me esperando para me levar, e eu aqui pregando. Eu quero saber quando você cai na favela. Eu quero saber quando você sobe o morro para resolver a banana de dinamite. Eu quero saber quando você grita de porta em porta para que a instituição não feche. Eu quero saber quando você é Jesus em prática. E sem mostrar para ninguém. Não é fazendo like. Não é mostrando foto. Olha eu aqui, no trabalho, no morro, não sei aonde, entendeu? Eu acho que você é espírita quando na prática, entendeu? Eu percebo que o trabalho para você não foi uma transformação, mas uma concretização do que Sim. você já vinha construindo, né? Sim, Durante toda a sua sim, vida. sim, eu Percebo. queria fazer mais. Eu ainda quero fazer muito mais. Eu não sei se dá tempo de eu fazer ainda muito mais. Quais são os motivos que eu tenho que aguardar para fazer mais? Eu não fico questionando da espiritualidade, por exemplo, se o que está vindo aqui é superior ao necessário. Que talvez eu ache que eu poderia ter feito, digamos, um número muito maior e, no entanto, eu já fiz esse número muito maior. Eu não fico medindo esses passos, você entendeu? O problema de uma filosofia, de uma religião,
É quando você começa a medir muito o seu termômetro pessoal, sabe aquela coisa? E aí você prega, eu não sei de nada, filho. Eu sei o que eu faço. Eu sei que eu acordo na Paraíba, tomo café em Campina Grande, perco o sono em direção ao Rio, corro para não perder o compromisso em São Paulo, entendeu? Quando você me procura em São Paulo, eu já estou em Brasília, e quando você corre para Brasília, eu já retornei para Goiânia, porque eu já estou retornando para Brasília, você entendeu? O presidente da Federação Espírita Brasileira, Dr. Nestor Mazotti, que, na minha opinião, foi um dos maiores diretores da atualidade, na minha opinião, eu não tenho dúvidas dela. Entendeu? Para mim, a Federação Espírita Brasileira teve dois grandes presidentes. Um deles, Dr. Nestor Mazotti. Entendeu? Era de rua, era de prática, era de trabalho. Ele dizia, difícil derrubar você, meu filho. Eu disse, por que, doutor Nestor? Ele falou, porque todo mundo que poderia querer derrubar você encontra você sempre no movimento. Ele procura você num lugar, você está no outro, cadê aquele? Está no morro, cadê o morro? Ele está não sei aonde. Mas cadê ele? Ele está decorando o texto, cadê? Está gravando, você entendeu? Eu não estou aqui fazendo turismo, é isso que as pessoas precisam entender. E isso é um relato perfeito, assim, com o que aparece no filme, né? Que a gente imagina um céu de repouso, né? Um céu pra gente descansar eternamente, quando na verdade a gente vê no filme que a gente é convidado a servir e a trabalhar. Um dos primeiros convites que é feito são feitos a André Luiz, trabalho. E aí, o que é que isso tem a ensinar, né? A cena, né? Dele varrendo. Vai ter dia de descanso, dia de dança, música clássica, passeio, entendeu? Todo tipo de música. Meditação, né? Aquela coisa que afinal de contas, todo mundo continua gostando do que gosta, né? Então eu na espiritualidade eu vou assistir um show de rock, música popular brasileira, eu vou querer ver um show de Frank Sinatra, talvez um grande musical aí com a Liza Minnelli, a mãe dela e o pai juntos, você entendeu? Ele já tem todo o cronograma, viu? Da vida dele além. Eu vou ficar rodando pra cima e pra baixo, vendo grandes espetáculos na espiritualidade, porque as pessoas acham que aqui não tem grandes espetáculos. Isso aqui é uma cópia mal feita, né? Isso é xerox do que acontece. A gente tem a versão da Shopee, a versão da Shopee. Então, assim... eu não estou no corpo fazer turismo. O meu terapeuta fala uma coisa que eu compartilho apenas como exemplo, só não para o exibicionismo, porque eu não estou nessa área. Ele fala, ajudar você é muito fácil, ele fala, porque a gente mostra para você a necessidade de andar 1 quilômetro, você pergunta, qual o resultado se eu andar 2? E aí eu digo para você, ao invés de um dia, cai para 12 horas. E se eu aumentar para 3,5? Você me apresenta um resultado porque você quer o melhor resultado, você não quer perder tempo. Então eu digo, então eu vou andar 4 horas. Para eu poder avançar em vez de 10 dias, eu resolvo em 1 dia e meio. Então, eu acho que eu sou muito essa pessoa. Você entendeu? Tipo assim, Sim. eu estava em São Paulo, tive um problema, apareceu do nada em mim, físico, assim. Dali eu estava no telefone, dali eu estava ligando, voltei para o Rio, dali eu fui no médico, daí ele me falou assim, acho bom você começar a cortar algumas coisas na sua alimentação. No dia seguinte, eu não comia doce, no dia seguinte, eu odiava todo tipo de coisa, no dia seguinte, eu estava lá, mamão, não, na sala, escolhendo, 3 dias, 4 dias depois, eu tinha emagrecido 6 quilos. Você entendeu? E aí, eu brinco com ele. Quantos pacientes seus apresentam resultado para você em uma semana entre uma clínica e outra? Mas veja, isso não é porque eu quero me exibir. É porque eu sei que esse resultado, eu sou o maior beneficiado. Sim. Entendeu? Então eu emagreci 6 quilos assim, 10 dias. Eu cheguei lá, troquei todas essas frutas do meu. Essa não tem muito isso, essa não presta. Fiz um cardápio todo e comecei a. Não, tira, põe, blá, blá, blá. Porque, cara, se eu não quiser o melhor para mim, quem é que vai querer? Renato, a gente compreende o cinema, como você bem sabe, na interpretação de André Luiz, num filme que ganhou notoriedade nacional e internacional, como uma grande porta de entrada de pessoas que não conhecem a doutrina, a passarem a conhecer, passarem a se interessar pelo tema. Você até falou, né? Você assiste o filme e se interessa por ler o livro. E você tem experiências nessa caminhada, que são muitos anos de divulgação espírita.
que você pode relatar que lhe marcaram, de pessoas que se transformaram através da arte, através do contato com a doutrina espírita por meio da arte? Eu vou ficar aqui 3 dias falando. São muitos, né? Você pegar 30, 40 anos, 30 e poucos anos Mas aquele que lhe ininterrupto. marcou, assim, certamente alguma coisa lhe marcou. Tem umas que são um pouco mais exacerbadas, digamos assim, no formato. Entendeu? Por exemplo, Nova York. Eu estava atravessando, eu fui fazer uma temporada em Nova York como espetáculo espírita, que foi um sucesso, no Shin Center Theater. E uma mulher caiu nos meus pés. E depois eu fiquei vendo, que eu sabia que ela era da Espanha, falava espanhol, porque era de lá, falava inglês, porque foi criada nos Estados Unidos, falava português de Portugal, porque o marido é português. E eu achei que ela tivesse caído. Aí eu ajudei ela a levantar, ela fez assim com a mão. Ela falou, quem é que vai acreditar? Ela disse que a pessoa que salvou a minha vida, eu caí, eu tô na frente dela, em Nova York. Né? Como é que pode isso? E ela contou que ela estava desistindo da vida, 2 filhos, um apartamento, eu fui conhecer. Tinha um apartamento daquele em Manhattan, de frente, gente, bota aí 50 milhões de dólares. Para começar. Estou sendo bonzinho. Prefiro fechar em 120. E ela já ligou pro marido e para ele largar o que ele estava fazendo de me encontrar, que eu já tinha prometido que tomaria um café com ela quando eu voltasse do almoço, porque eu tinha sido convidado a comer uma comida indiana por um pessoal que ia me levar também, que tinha ido ao teatro. E aí a vida dela virou uma rotina. Levanta, faz o café, conversa com o marido, dá um beijo, leva os filhos para a primeira escola, pega da segunda escola, leva para a primeira escola. Aquela rotina, 14 anos. E a vida dela começou a ficar chata, ela entrou em depressão, ela achou que era bom se jogar do 14º andar. E eles já estavam criados e tal. E a amiga dela falou assim, faz o seguinte, se joga, mas antes de ver esse filme. E entregou para ela o DVD que ela tinha comprado no Brasil. E aí naquele dia ela já tinha assistido 14 vezes. Sim, ela sabia que eu estava em Nova York. Sim, ela me seguiu em todos os lugares que eu rodei nos Estados Unidos. Entendeu? E a vida dela, ela começou a utilizar para ajudar pessoas de outros países. Ela criou ONGs de trabalho, ela começou a ajudar pessoas de rua. Enfim, ela deu sentido para a vida dela. Família muito rica, marido muito rico, marido de uma família proprietária de banco. Entendeu? Mas fora disso, são milhões de histórias. Porque assim, o cara foi levado pela mãe, que levou depois a esposa, que levou os filhos. E aí vai. E daí vai embora, É entendeu? uma bola de neve, né? E é uma bola de neve. Então, o que eu mais encontro é me tornei espírita por sua causa. Não é por minha causa. Não. Eu fui só o veículo, entendeu? Mas é importante a gente entender que não é um processo de conversão. A gente, né, a divulgação espírita não busca converter ninguém, né? Mas levar Você exatamente vai uma pra- mensagem de esperança, de conforto e de consolo, né? É porque, querido, só chega doutrina não é para quem quer, é para quem aguenta. É verdade, Dizem para muito quem isso, né? aguenta. Exige muito da gente a modificação interior, né? A autoanálise. E é como Tem se que você aguentar. tem que aguentar o rojão. Mas é aquilo que eu falei para você no carro. Toma cuidado para não ir para o extremo. Exato. Você é um espírito em evolução. Quem não tropeça não cai, certamente não saiu do lugar. O Exatamente. poeta já dizia nos anos 40, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dê a volta por cima. Isso é um grande sucesso da música brasileira dos anos 50. Você está lá na poesia. A poesia te diz isso o tempo todo, entendeu? Não existe de você uma coisa que você não pode fazer. O espiritismo ele não nos exige perfeição, ele nos exige responsabilidade. Sim. E a história de André Luiz conta muito isso, né? Porque ele, no início, ele entra em negação É. com aquilo que está acontecendo. Não, eu não fiz isso, eu não sou culpado. E ele não consegue enxergar o quanto as suas ações, né, os seus excessos, as suas imperfeições o levaram a colher alguns frutos ali naquele início. Por mais que ele depois tenha sido amparado. E esses momentos de perturbação acontecem na vida de todos nós, né? Inclusive seu livro intitulado, né, Quem Disse Que Seria Fácil. Eu queria que você trouxesse aonde se assemelha a sua história nessa superação dos desafios. Que eu
eu não aceitei, não de forma irresponsável ou teimosia. Eu sabia o que eu tinha que fazer, como fazer, aonde chegar. E eu sabia que ninguém podia impedir, mas muita gente tentou impedir. Então, se você fechou a porta, você tentou fechar. Fechar mesmo ou você quebrasse meu pé. Então, eu não posso chegar na espiritualidade e alguém dizer para mim assim: não, você tentou, o cara foi fechar a porta, você desistiu, então você não tentou. Por isso que eu não gosto de doutrinas, filosofias ou religiões de pódio, Sim. entendeu? De vitórias, Eu de quero saber sucessos. qual é o exemplo que você dá. Eu quero olhar para você e enxergar sem que ninguém me diga, entendeu? Então, eu acho assim, eu costumo falar uma bobagem que eu não posso falar aqui, mas eu posso sugerir, vocês vão entender. Eu o tempo todo transformei M em goiabada. Você entendeu? Eu não aceitei Fez o do fato. limão a limonada. Me deu o limão e com a raspa eu fiz suspiro, com bagaço eu fiz esterco, com suco eu fiz suco, plantei vários pés de limão e ainda cedi para todo mundo. E assim, eu tenho pena da fragilidade do outro, quando ele não tem a capacidade de entender que a força está nele. Às vezes da exaustão. Tem dia que eu quero saber a reta. Tem dia que eu estou deitado e eu estou tão exausto das batalhas que foram travadas, que eu penso assim, eu começo a pensar, quais as vantagens de desencarnar hoje? Aí eu começo a fazer uma seleção. Não tem que pagar condomínio, não tem que resolver o problema da casa, não tem que pagar IPVA, não tem que pegar IPTU. Nossa, eu não preciso pagar seguro do apartamento. Nossa, eu não vou precisar. Essas coisas todas que tem no Planeta Mineiro vai me dando uma alegria, entendeu? Que eu já fico pensando qual é o dia que eu vou embora, você entendeu? Aí um minuto eu quero saber qual é a próxima tarefa. Entendeu? Eu acho assim, a espiritualidade, ela não pode entregar uma tarefa na mão de uma pessoa frágil. Eu sou um exemplo de observação de como o vagabundo desvia a uma possibilidade, um trabalho. E é incrível que é com cara de santa e santo sempre, enganando multidões. E ele desvia, você entendeu o que eu estou falando? Ele desvia o percurso. Como não? Mas como ele não pode? Pode, é livre-arbítrio dele, a pá é dele. Ele vai lá e cava o buraco e desvia a rota. Vai pagar um preço. Ah, mas é outra história. Estou dizendo que existe muita gente nos meios filosóficos ou religiosos e eles vão para lá com um único motivo: estavancar o progresso. Entendeu? O que eles puderem para fazer para estavancar o progresso, eles vão fazer. Entendeu? Eles vão tentar impedir aquilo antes. Porque eles acham que com isso conseguem o resultado de mais gente ignorante e tal, e tal, e tal, e tal. Então, na minha mão, eu não estou distraído. Eu durmo com a caneta na mão, durmo profundamente, mas não estou perdendo tempo. 8 horas de sono? Você está louca? Eu tenho que saber o seguinte: para onde é que eu estou indo, com quem eu vou falar, o que, que eu vou escrever. Então eu acho que o livro é o resultado disso. Ele mostra para você. Eu conheço gente que já leu 3, 4 vezes. O Ari Fontoura acabou de ler o livro e me ligou e falou: Renato, manda 10 para mim. Todo mundo que chegar perto de mim, jovem ator, eu vou dizer: leia primeiro o livro, depois decide se você quer ficar nessa profissão. Eu vou dar esse livro para todo mundo, o Ari Fontoura. E eu mando os livros para ele compra, aliás, os livros, e ele faz isso. O livro mostra para você que se você quiser, você faz. Vai se exaurir? Vai. O corpo vai pagar um preço? Vai. O que você pode fazer para desmaximizar? Eu faço shiatsu, dou em acupuntura, uma vez por semana. Eu faço terapia cognitiva comportamental. Dr. Carlos Eduardo Goulart. Eu caminho dia sim, dia não. Hoje os espíritos me pediram para cortar pela metade do tempo, não dia sim, dia não. Tempo da caminhada. Em vez de, digamos, 50 minutos, 20. Pediram para cortar na metade. Na verdade, uma semana depois eu entendi, quando aconteceu o negócio de São Paulo.
Você precisa concentrar suas energias, eles disseram. Então eu desço e ando 25 minutos, ao invés de 50 e tal, enfim. Ou mais ou menos. Então você vai descobrir que, por exemplo, eu puxei uma cadeira para me sentar no final do espetáculo, atendendo o público, fazendo fotos, com aquela multidão toda, entendeu? E a cadeira que eu puxei para o meu lado aqui, era tudo mentira. Ou eu sentava ou eu caía. De tão mal que eu estava. De tão mal que eu estava. Entendeu? O que eu fiz? Sentei na cadeira e falei, a partir de agora só todos sentados. Vamos fazer disso aqui um momento de alegria. Vamos fazer disso uma festa e orando para chegar o último. Entendeu? Que demorou bastante. Parece que a dívida é grande, então demora mesmo. Entendeu? Porque se eu ficasse em pé, eu caía. Você entendeu? Então eu acho que os espíritos não têm nada a ver com o meu estado evolutivo. Entendeu? Eu não sei em que estágio eu estou e nem quero saber. E nem estou por aqui andando com um lenço na mão e uma bandeira dizendo, olha com quem você está falando. Eu não tenho essa burrice. Entendeu? Sou o que sou no momento em que estou. Estou aqui. Ok? Vamos em frente. Mas eu acho que o espírito diz assim, traga na mão dele que sai. Você falou sobre a responsabilidade da tarefa e muitos que buscam se integrar a esses movimentos religiosos, filosóficos, acabam por destruir, né? Cavar um buraco, levar, vamos dizer assim, a perdição aos caminhos. Eu detecto todos. E eu não posso nem falar quem são. Você acredita? Sim. Eu vejo todos. Eu falo assim, no próprio meio espírita. Eu falo, me desvia desse homem, Senhor, porque isso aqui não é do bem. E às vezes ele é presidente de uma instituição, você entendeu? São aqueles clérigos que saíram de lá. É um negócio, eu fico olhando e digo assim, você está fazendo o que aí, meu irmão? Vai embora. E aí tem uma história muito, muito engraçada. Algumas pessoas não acham engraçada. Eu acho muito engraçada de Emmanuel com Chico. Chico doente, com cerca de 77 anos mais ou menos. E aí ele começou a reclamar, ai meu Deus, eu tô doente. Porque ele era muito engraçado, né? Chico mineiro, então ele já era, por natureza, bem caricato. Ele reclamando, tava doente, aí chegou pra Emmanuel e disse assim, você não acha que não tá na hora de parar não a tarefa? E aí a engraçada resposta é que ele diz assim, Emmanuel diz, Chico, eu considero você uma pessoa humana, que eu admiro muito pelo seu esforço e tenho muito respeito por você. Mas vamos supor que você é um jumentinho de carga. E nós, na espiritualidade, preferimos contar com um jumento velho e alquebrado que vai levar a nossa carga adiante do que contar com um jumentinho novo que pode quebrar a carroça. Eu acho isso de uma simbologia, de uma linguagem simples, mas assim, de uma sabedoria muito, muito bonita, né? E você agora tá com a peça... É porque, Chico desculpa, Xavier eles têm que saber, gente. Veja só, nós estamos falando de departamentos. Por exemplo, eu estou ligado ao departamento, digamos, o maior departamento de arte, digamos, do planeta, que por sua vez de cada país. É lá que eu estou ligado. Você achar que uma pessoa dessa, por exemplo, ela não tem capacidade de radiografar em segundos isso, você entendeu? E olha, e lamentavelmente, há certas interferências que eu olho e falo assim, não vai se mexer não? Pode fazer nada. É livre-arbítrio. Não pode se meter. Entendeu? Então, assim, eu falo até onde é possível. Porque, veja só, tem gente que não suporta determinadas verdades. E você ainda sai, o cara fala assim, nunca vi tanta arrogância na minha vida. Acha que é o dono da verdade. Acha que sabe tudo. Só que eu não estendo a mão, não me segura na minha mão, eu te radiografo só no primeiro apertar. Eu apertei a sua mão, eu já radiografo você de cima e embaixo. Ninguém precisa falar mais nada comigo. Como é que você adquiriu isso? Não sei, querido, é meu. Se eu adquirir, me pertence. Ou me der de presente, agradeço. Você entendeu o que eu estou falando? Então eu acho que os espíritos, eles estão certos. O jumento é a mesma coisa que o cara que anda a 300 km por hora para chegar em São Paulo 32 minutos antes de mim, no mesmo local, para assistir o mesmo show, o mesmo projeto. Que burrice isso! Está correndo por quê? Tem estrada linda para olhar, restaurantes para parar, para se alimentar. Você entendeu? Eu ouço muito a espiritualidade.
E a espiritualidade foi muito dócil comigo, assim, porque eu estendo a mão, segurei na tua mão, eu faço um raio-x direto, em questões de segundo. Então isso me dá um ganho de tempo, porque eu não perco tempo com você entendeu? Você continua na minha frente, rindo, dócil, falando comigo com aquela cara de amor, né? Porque os espíritos, amigos, com aquele tom de voz que não sai daquilo, porque eu desconheço isso no plano espiritual. Eu não vejo os espíritos no plano espiritual falando comigo assim, entendeu? Do tipo, Renato, com aquela cabeça baixa, aquele tom que não acaba nunca, aquele Pai Nosso que é longo, né? É Pai Nosso. Você entendeu? Eu não vejo isso, gente. Nós estamos em 2025. Você é muito dinâmico, é Hã? perceptível. Seu dinamismo é bem perceptível. Quem? O seu dinamismo de falar, de agilidade, de querer, de De fazer. realizar, né? De realizar. A vontade Sim. de realizar, ela é Eu não muito. vejo, eu não bato boca. Eu tenho um amigo natural. meu espiritual, eu bato boca, gente, com o cara. Eu digo, como? Eu tô vendo a bomba aqui. Eu falo, "Ih, vocês não fazem nada? É assim? Eu tenho que engolir o sapo. É para engolir? Tá bom, então. Não, tá. Se eu precisar, eu chamo, querido. Já entendi. Não posso fazer nada. Vocês não fazem nada. Não pode interferir no livre-arbítrio nesse momento. A conta que vai pagar é ele. Vamos embora, vamos em frente. Tá tudo certo. Eu não estou julgando ninguém. Me diz qual é a tarefa, porque eu estou com pressa. Porque quanto mais você me ajudar a tirar do caminho, mais rápido eu chego. Então, nisso, os espíritos vão te ajudando a você encaminhar. Você E a entendeu? gente precisa saber escolher nossas batalhas, né? Hã? Precisa escolher nossas batalhas. Porque às vezes a gente quer resolver tudo, abarcar tudo, E faça abraçar mal tudo. tudo. Exato. Vai fazer mal Então a tudo. gente tem que escolher nossas batalhas, desviar de alguns caminhos de fato, para que a gente tenha mais sucesso no nosso propósito, né? E seja moderno, filho. Tem que ser moderno. É feio um rapaz, uma moça, por exemplo, de 25 anos, jovem, bonito, músico, e que faz parte do grupo jovem do Centro Espírita, e toca música, aquela coisa toda. Você chama ele para cantar uma música, aí ele começa. Quero dar o meu boa noite, e não para nunca. Ele está em 2025, ele tem 22 anos, 18 anos. Quem foi que ensinou para ele a falar daquela maneira arrastada, gloriosa, como se ele tivesse incorporado com espíritos luminosos que tem pausa para falar? Ó, 2 horas de pausa. Eu não vejo os espíritos fazendo isso. Joana era engraçada, era rápida. Renato, meu filho, você precisa começar a fazer terapia cognitiva comportamental, porque você está vivendo personagens demais dessa encarnação. É uma encarnação, 50 personagens, você não pode ter estragos aqui, então faz aqui para não ter problema aqui e vice-versa. Eu disse, não vou fazer. Ela falou, se eu fosse você, eu aceitava meu convite. Eu falei, já aceitei e comecei. Você entendeu? Não tem aquele lenga-lenga. O Divaldo, que era o intermediário, me disse, ai, Renato, um momentinho só. Estamos agora aqui com a presença. E aquela hora. Não tem isso, você entendeu? Entendeu? Parece. Por exemplo, eu tenho um amigo meu espiritual, que é o indiano, chamado Raícha, e olha, eu não vi até hoje, que ele, no planeta até hoje eu não vi ninguém mais bonito que aquilo. Meu Jesus, aquilo é uma maldade. Eu falo para ele, como é que você consegue caminhar no plano espiritual, rapaz? Você vai caminhando, as pessoas vão caindo, entendeu? Vai todo mundo caindo, porque é muita formosura, beleza, luz, tudo junto numa única pessoa. E ele ri, ele dá umas gargalhadas, ele ri e fica rindo, porque ele acha engraçado. Eu acho que a amizade, eu falei para ele, eu só mantenho amizade comigo com quem é sincero, rápido e preciso. Começou a puxar muito no ponto, não dá certo. Você tá com a peça Chico Xavier em pessoa, em cartaz. E eu queria que você contasse pra gente um pouco como é que foi o desenvolvimento desse projeto, há quanto tempo você está em cartaz, e qual é a sua perspectiva para mantê-la em cartaz. Muita gente já assistiu, acho que umas 400, 500 mil pessoas. Ele é um processo que veio próximo do livro. Tudo que eu fiz virou cinema. Sim. A vida continua, virou cinema, Nosso Lar virou cinema. Eu fui a primeira pessoa que Divaldo autorizou contar a vida dele. O espetáculo chamava-se Divaldo Simplesmente Franco. Lá nos inícios dos anos 2000, né, que você fez. Semeador de Estrelas, Sim. virou cinema. Kardec virou cinema.
Eu fiz documentário sobre a vida do Chico Xavier. Tudo virou cinema. Isso não quer dizer que eu estivesse lá envolvido. Até porque eu não quero isso para minha biografia, entendeu? Do tipo, vamos assistir o Kardec com quem? Renato Prieto. Você viu o nosso lá com quem? Com Renato Prieto? Não é? E o filme sobre Divaldo, o que você achou? Com Renato Prieto? Não, não. Tem que outras pessoas fazerem. Eu acho que eu tenho que ficar fixo apenas no André Luiz. Entendeu? Nesse ponto cinematográfico e tal. Eu até fiz um outro personagem agora que eu achei interessante em Brasília, num filme chamado A Grande Viagem. Era um professor e tal. Então, assim, eu pensei que se eu não começasse a contar a história, as pessoas não se lembram. A gente precisa ser lembrado de certas coisas, né? É. Daqui a pouco você pergunta, o cara fala assim, como? Mas Teresa de Calcutá, gente. Martin Luther King. Você nunca ouviu falar em Mahatma Gandhi? Você não sabe quem foi Dom Evaristo Arnes? Esse homem escondia os presos políticos embaixo do púlpito enquanto ele fazia missa. E ninguém se metia a ir lá para a missa. E estava tudo escondido embaixo da mesa. Depois ele sumia com as pessoas, né, que iam prender, que trucidaram, mataram. Tem que saber quem é Divaldo Franco, Chico Xavier. Você tem que saber quem é Geraldo. Não é? Geraldo, que vivia na cama. É Jerônimo Mendonça. Jerônimo. Mas é interessante o nome da peça. Chico Xavier em Pessoa dá a ideia de que a gente conhece o médium, o cara que escreveu o livro. Você e vai a ver gente... algo que você não viu. É interessante conhecer o homem, né? Que você viu, querido. Nessas alturas do campeonato, por exemplo, não acrescenta na minha biografia. Eu não quero fazer. Ah, mas é a novela das 9. Eu não quero fazer. Mas é o filme Horário nobre, né? É, mas é a novela. Eu não quero fazer. Você, olha, estavam chamando você fazer um filme. Chamaram. Os 2, 3. O salário era astronômico. Obrigado, não quero fazer. Eu não quero fazer nada que não acrescenta na minha biografia nessas alturas do campeonato. Eu queria contar essa história do jeito que eu queria contar. Sim. E aí eu fiquei pensando, só contar uma história não adianta. O que vai ser o maior ingrediente da história? A história é boa, a direção é bem boa, a trilha é boa, palco simples, porque ele era um homem simples, não adianta ficar enfeitando o pavão de um homem simples. Ah, vamos colocar aqui. Não, não coloque nada, querida. Coloque nada. Bota um buraco ali, uma cadeirinha, entendeu? Um copo d'água. Eu vi o cartaz e você tá de paletó. E Chico Xavier, costuma-se dizer que Chico Xavier só tinha 2 paletós. E aliás, o que eu uso é da cor do que ele usava. Exatamente. Eu escolhi o igual, inclusive. Da última vez que eu tive com ele. Aí, qual é o ingrediente que pode botar para arrebentar? Eu dar uma performance que seja impoluta. E você na primeira fila fala assim, Renato Prieto não faz a peça? Ele vai entrar? Aí o outro cutuca você e fala, você é boba, menina, é ele que tá ali. Você fala, ele? Não, mas ele é ereto, é alto, é firme, tem uma voz forte, é firme, não tem essa leveza, essa suavidade, essa doçura, esse jeito quase meio feminino de ser e tal, bababá. E o cara fala assim, cala a boca, já falei pra você que é ele. Então é isso que eu tenho que dar pro público, você entendeu? E aí eu acho que eu dou. É isso. Não tem mistério. Aí você vai dizer assim, meu Deus, como pode? Né? O cara fala, eu acho engraçado isso, eu tô falando isso porque eu acho engraçado, né, gente? Essa coisa do grande ator, de todos os prêmios, melhores prêmios de melhor ator, bababá. Gente, isso só ocupa espaço na estante. Você entende? Aquilo não paga conta. Não adianta eu chegar com o troféu do mercado, dizer quanto é a conta? 2.800, entregar o troféu. O cara vai rir da minha cara. Entendeu? Deixa eu mostrar pra você quem eu sou. Olha o meu talento aqui. O cara, meu Deus, não paga nada. Você entendeu? Mas pro público, eu tenho que fazer ele sair do teatro dizendo, Jesus, o que é isso? Isso é resultado de trabalho, é. Isso é eu andando na cobertura do meu prédio, horas e horas, arrastando 5 quilos em cada perna. Enquanto não apareceu o resultado, eu não parei. É isso que o público vai assistir. E se o público não consegue ultrapassar essa parede de ver que aquilo ali tem uma dedicação absurda de um ser humano,
Tem uma dedicação absurda de um profissional preparado, que estudou nas melhores universidades de artes cênicas, brasileiras ou não, e que ele pegou tudo aquilo ali e jogou para você de presente, só por aquilo que você comprou na bilheteria. E que ainda com a bilheteria vai salvar uma instituição de fechar a porta. Você entendeu? Então você tem que sentar lá e dizer assim: não é um espetáculo, é um evento, é uma oportunidade. Se eu não puder dar isso. Agora, claro que eventualmente eu resolvo fazer um espetáculo, e acredito que um próximo seja assim, em que eu esteja mais clean, em que eu esteja no palco meio desvinculado dessa responsabilidade, assim. Mais história, mais engraçado. Eu sou muito bom humorista também, sou muito preparado. Eu fiz 2 espetáculos, o Quem é Morto Sempre Aparece e A Morte é uma Piada. A plateia passava mal de rir, entendeu? Tudo no contexto espírita. Aí eu fico um pouco mais, digamos, solto, mais sacana, mais livre, você entendeu? Para me divertir com a plateia. Num espetáculo como esse, não, eu tenho que me preparar 1 hora antes e fico escondido dentro de mim por mais 1 hora e 10 e só acordo no final, você entendeu? E um detalhe só. Eu trabalho, eu descobri isso depois de uns 2 meses. Eu faço espetáculo, acho que 90%, 70% do tempo de olho fechado, cerrado, sem enxergar nada. Eu fecho o olho, não sei. Eu comecei a fazer isso, entendeu? Eu fico de olho fechado, 100% fechado. É uma imersão muito profunda, né? Ah, você tem que dar para o público melhor. Perfeito. E você vai muito além, assim, da cinematografia, das peças, porque você também faz um evangelho ao vivo, né, no Instagram. E isso é um trabalho enriquecedor demais, não no ponto de vista monetário, como você trouxe, material, mas do ponto de vista de como você consegue alcançar as pessoas com uma palavra de ajuda. E são milhares, né? É isso que eu falo assim, com todo respeito a todos os centros e grupos dos meus amigos amados, uma coisa é você dizer boa noite para 20 pessoas, 50, 150. Outra coisa é você dizer boa noite e você saber que aquilo vai chegar em 15 mil pessoas, né? É o Maracanãzinho lotado de gente assistindo o seu evangelho no lar, que é o meu evangelho no lar, gente. Que você abriu a câmera ali, Pronto. vamos fazer junto. Comecei a fazer, tinha lá 30 gatos pingados. E todo mundo dizia, você está se expondo, cuidado. E tal. Eu disse, tá bom, querido, muito obrigado. Se você precisar de ajuda, te procura. E o que foi que aconteceu no final da linha? Na semana seguinte, 80. Hoje, quando eu aperto o botão, é assustador. Porque se aperta o botão, ele vai de 0 a 100, 200, 300, 400, 500, ele vai subir, não para de subir. E depois ele fica exposto de segunda a segunda. Então, entre ao vivo e gravado, acho que umas 10, 12 mil pessoas assistem. Qual foi seu objetivo quando você resolveu se expor dessa forma nas redes sociais, falando do evangelho, trazendo as suas Eu acho reflexões íntimas? acho que a vida estava muito monótona, entendeu? Eu precisava levar mais pancada. Tava trabalhando pouco, né? Eu precisava levar mais pancada, mais pedrada. Sei. Conversei com a espiritualidade, perguntei o que eles achavam. E não me responderam de imediato. Essa resposta veio, acho que 1 mês depois. Ok. Deram umas prescrições, assim, de cautelas, uma vez que eu estava abrindo um canal de eletricidade, digamos assim, em que eu não podia estar vigilante, né? Porque durante 30 minutos eu estou ocupado. Então eu tinha que estar com um ambiente muito preparado, a minha casa e tal. E também eu queria que um determinado amigo meu espiritual, desde muito jovem, ele pudesse vir no final e dar uma mensagem, que é o tio Chico. Que a gente chama de tio Chico, que é um nome carinhoso, poderia ser tio João, tio Paulo, tio... Cara, vai um preto velho, querido, é tio Antônio, tio amigo. Paulo. Eu conheço ele desde muito menino. Era ele que me orientava através da mediunidade da Natalina Rocha dos Santos. Era uma das maiores médias femininas que eu conheci nesse país, junto com outra. E aí, quando ela estava doente, ele já dizia, não, mas eu vou continuar o trabalho e tal. E continuou com essa médium. Fica a 40 quilômetros distante da minha casa, ela se prepara do mesmo jeito, na mesma hora que eu, junto comigo, e ela tem alguém que assessora ela, e ela já está ali quieta no canto, alguém lá só aperta o botão, entendeu? E aí ele entra, eu dou boa noite, e ele fala durante 10 minutos sobre um tema qualquer, para finalizar ali para todo mundo, entendeu?
Mas eu acho que a princípio é porque eu não estava vendo ninguém fazer isso. Entendeu? Assim. E outra coisa que eu comecei a observar, que me dá muita tristeza. Todo mundo que entra ao vivo, eu clico em cima. E fico lá assistindo um pouquinho, mando uma mensagem, escrevo uma coisa qualquer, interage. entendeu? Digo, ai, parabéns. Aí o pessoal, ai, o Renato Prieto está aqui, estou, e corro pro outro. Porque eu fico assim, prestigiando todo mundo que está entrando ao vivo. Babá, eu fico muito triste. Eu olho para cima, tem 8 pessoas. Como pode isso? Eu olho para cima, tem 3 pessoas. Gente, às vezes no site da Federação Espírita Brasileira, 28 pessoas. Não é assim que a banda toca. A gente tem que descobrir por que é que nós não estamos trazendo essas pessoas. Por que que... Aí você vai dizer, Renato, mas por que que você começou com 70, 80 e hoje 15 mil pessoas assistem ao longo de 7 dias? Se você somar 7 dias são 30 mil. Eu digo porque eu sou ágil, porque eu tenho humor, porque eu falo a linguagem de 2005, porque eu apresento soluções, porque eu falo da modernidade, porque eu pego temas que estão dentro do contexto da pessoa. Então você ouve a pessoa dizer, resolveu o meu problema, eu estava não sei o que, entendeu? Porque eu não fico enredando sobre temas de horas e tal. Eu vou direto no cerne da questão. A espiritualidade ajuda, o amigo dela ajuda, eu ajudo e dá certo. É É só uma isso. perspectiva de quem trabalha muito com teatro, né? Porque acredito que, não sei se esse é o pensamento correto, mas não se faz espetáculo sem público, né? Não. Tem como. Eu acho. Eu acho assim. Tem a coisa da modéstia. Entendeu? A modéstia sem realização. Não podemos fazer barulho. Entendeu? Olha, gente, para espantar a cobra tem que bater na lata. Porque a cobra só se afasta quando você vai caminhando, ela vai se afastando. Ela não gosta do barulho. Tá certo? Os índios fazem barulho. Chamar os deuses durante a fogueira. Entendeu? Mais fogueira, mais entidades, mais curadores, né? Para fazer o trabalho. O avião faz barulho. Para subir sem barulho, ele não sobe. É só fazer barulho com educação. Você entendeu? Sem sair Jesus, mensagem. Jesus falou assim: colocar a luz sobre o candeeiro. Aí o cara, o que é que ele faz? Pega um pano preto grosso, põe a luz embaixo da mesa, joga o pano preto, não vaza um filete de luz. Então não adianta luz, querida. Quem foi que inventou para você? Entendeu? Você não entendeu o recado, né? Enquanto você não entendeu o recado, tipo assim, eu amo tanto os meus filhos. Eu digo, como é que você pode amar seus filhos desde que eu te conheço, você não tem uma demonstração de amor por você mesmo? Como é que você sabe amar um exercício que você não fez com você? Me explica, prova para mim que você consegue amar o outro se você não aprendeu a se amar. Amar é um exercício, não é? Eu amo, É uma escolha eu levanto, eu gosto de diária. mim. Hã? É uma escolha diária. Sim. É. Como é que você, que não aprendeu a se amar, que é um conhecimento, é um exercício diário, você vai dizer, eu te amo. Não, é da boca para fora, né, companheiro? Eu queria ouvir de você, diante dessa tua explanação, como a gente pode se amar hoje, nos dias de hoje? Meu bem, entra na frente do espelho e se ama do jeito que você é. Não tira de você coisas que não dá tempo de tirar. Ainda não deu tempo. Deixa ela lá guardada. Ninguém pediu a você, falo isso na peça, ninguém pediu a nós que escalássemos o Everest. Ok? Eu digo isso, uma frase na peça que tem a ver com isso, né? Ele diz que as pessoas pedem aos amigos espirituais que ajudem a resolver os problemas, mas não fazem o menor esforço para resolver o problema e merecer a ajuda dos espíritos amigos. Senta na frente de um espelho e se analisa. Se tiver dinheiro, faça terapia. Se não tiver, faça terapia. Os postos de saúde estão amontoados de psicólogos. Querido, querida, procura que você vai achar. Não venha com essa conversa que nesse planeta, nesse país, não tem algo para atender, porque você não procura. Está tudo lá escondido. No posto de saúde tem, Nas universidades. toda a universidade tem, os alunos recém-formados, monitorados pelos grandes mestres, estão ali disponíveis e tal.
Estou dizendo se você está dizendo, eu não tenho dinheiro. Entendeu? Ah, mas eu não sei como pagar a passagem. Vá a pé. Quem quer faz, quem não quer dá desculpa. Então, é se olhar do jeito que você é. Ih, eu sou meio snob. Tá bom, pra mim não tá para alguém, não, tá. Ah, eu sou um pouquinho. Olha que bom, eu sou caridoso. Já gostei disso aí. Você entendeu? Vai olhando, analisa, pega uma folha de papel em branco e começa a escrever tudo que é contra você e tudo que é a favor de você. O que é que você avançou e onde você não avançou? Vai anotando. Vai anotando. No final você lê. Você vai descobrir, por exemplo, que você tem um lado dos benefícios são superiores. Muito superiores aos dos não benefícios. Você ganhou mais aqui. Você teve ajuda, proteção, tiraram você, não sei o que, eu consegui a faculdade, passei, meu pai conseguiu dinheiro. Só vitória. E aqui tem 4, 5 coisas penduradas. Vamos resolver as 4, 5 coisas. Não tenhamos pressa, mas também não percamos tempo. Você entendeu? Esse equilíbrio é difícil, né? O meu mantra é, todo mundo copia no Brasil inteiro. Virou mantra na rede social. Não importa como foi o meu dia, eu vou dormir e digo que dia magnífico que eu tive. Mas o melhor ainda está por vir. Aí eu acordo, meu Deus do céu, outro dia eu tive uma noite dessa. Era obra em cima, Maria Luísa, um bebê recém-chegado. Chorava a noite inteira, eu já queria pegar Maria Luísa e tal, berrava a noite inteira. Eu não sei, até quero fazer uma visita nesse quarto, uma hora dessa. Porque Maria Luísa é uma coisa. E Maria Luísa, tudo junto ao mesmo tempo. Eu acordo e digo assim, gente, que noite magnífica que eu tive. Mas o melhor ainda está por vir. Aí, de repente, eu acabei de almoçar, eu falei, gente, que comida é essa? Quem foi que me trouxe essa comida? Mas o melhor ainda está por vir. Entendeu? Porque se eu não me colocar nesse lugar, quem é que vai se colocar? E se ama do jeito que você é. Entendeu? Se ama do jeito que você é. Diga pra você, eu me amo. Ai, que arrogante, querido. Julgamento, todo mundo julga. Entendeu? Isso é o grande paradoxo da mudança, né? Que a gente muda a partir do momento que a gente se aceita. Esse amor de olhar no espelho e dizer, eu vou me amar agora, do jeito que eu tô hoje, com esses defeitos pendurados, como você falou. E aí, quando você se aceita e você começa a ter escolhas que levam você a corrigir aquilo que você não gosta em si. A aceitação, ela é o primeiro grande passo, de fato, para que a gente possa se amar e se modificar na direção daquilo que a gente Aí também, desculpa realmente só, quer. para poder eu sei que tem que encerrar, é o olhar do outro. Por exemplo, eu olho, por exemplo, e digo assim, digamos, vamos falar do nosso irmão gaúcho, por exemplo, que nós estamos falando. Ele não venceu o vício da carne, Sim. né? O dia inteiro comendo churrasco, o dia inteiro chimarrão. Nada contra, porque eu amo meu povo gaúcho. Eu adoro chimarrão. Eu não gosto. Por que o olhar do outro na sua direção é sempre para, por exemplo, assim, eu olho para você e você tem uma qualidade imensa daqui, eu estou vendo. Gente, o sorriso dela, que perfeição. Como ficou perfeito esse brinco nela. Mas eu prefiro dizer assim, você não acha melhor cortar o seu cabelo, que está um pouco grande demais? Onde te você colocar incomoda? atenção, né? Você entendeu? Então, assim, uma pessoa que olha para mim e não consegue ver o quanto eu avancei em tantas áreas, me vê com o charuto na mão e diz assim, como ele pode estar fumando charuto? Mas eu quis entrar naquele grupo de amigos que estão lá batendo papo, cortando charuto com aquelas pontas, tomando um vinhozinho com Rony Von, que eu nem bebo. Você entendeu? E você fala assim, como é que ele pode estar tomando uma taça de vinho? Por que você não enxergou, por exemplo, um monte de coisa que você poderia ter enxergado? Então, querido, do seu olhar, cuide de você. Entendeu? Porque eu vou encerrar com a frase de mamãe. Os bons dirão de você sempre o melhor. E esse é o jeito da pessoa. Os ignorantes vão abaixar o pau em você. Essa é a natureza de cada um. A sua natureza é cuidar do seu trabalho e fazer a sua parte. É o símbolo do fruto e da árvore que Jesus Vai em traz. frente. Entendeu? Então, assim, o bom vai dizer, Renato, você é lindo, eu digo obrigado. O outro vai dizer assim, que Deus te abençoe. Você entendeu? Porque, veja só, eu não posso mudar o olhar do outro no estágio de evolução em que ele se encontra. Porque ele só enxerga daquele ponto de vista.
né? Alguém fala assim, ah, ele é tão legal, né? Ele é pontual, ele é isso e tal, blá, blá, blá. Aí você, no seu ponto de vista, que é diferente do dela, diz assim, mas como é arrogante, né? Tá certo? Você só enxerga aquilo que está dentro de você. A gente projeta muitas vezes no outro aquilo que a gente nega em si mesmo, né? É. Mas convido as pessoas a assistirem o Evangelho, então, que esse era o assunto. Toda segunda-feira, 20 horas, no Renato Prieto. No Instagram, Ator, né? no Instagram, Renato Prieto, ator. Quem for de outros estados, que quiser minha biografia, também pede lá no Instagram. Ele é enviado, autografado, via correio e tal, chega no Brasil inteiro. É isso. Renato, a gente precisa agradecer ao pessoal da Colinas de Engenharia, nossos amigos Ibson, Tamza, que nos proporcionam, né, essa estrutura para a gente manter esse programa no ar. Lembrando que nosso trabalho é gratuito, é voluntário, para a divulgação da doutrina espírita, sem fins lucrativos, para a gente manter o propósito dessa tarefa. E aí, antes da gente encerrar, a gente sempre pede para o nosso convidado trazer suas palavras finais, fazer o convite também para as pessoas acompanharem a peça que está em cartaz, né? A gente está gravando esse episódio e na noite de hoje a gente vai ter a peça sendo exibida no Teatro Municipal Severino Cabral em Campina Grande e no sábado, né, em João Pessoa. Isso. Então acompanhe porque outras cidades, outros estados vão receber a peça, então acompanhe aí no Tá Instagram do rodando Renato. todo o Brasil, Exatamente. vai chegar no norte também. Então você que está nos assistindo, com certeza vai estar aí próximo de você. A gente vai, a gente é facinho, entendeu? Joga fácil. Não viaja de burrinho, viaja de avião, né? Então é mais fácil. Bora, tô indo. Eu acho assim, se amar sobre todas as coisas. Isso vai ser um exercício para você amar o mundo e tudo que tiver à sua volta. Virar o rosto em direção sempre à luz, mesmo que as sombras estejam presentes, e elas estão. Mas olha o passarinho, olha a flor, dá uma olhada para a floresta, a água batendo na pedra é lindo, né? A cachoeira ela é linda. Tem tanta coisa linda nesse planeta. Não ter pressa, porque tem coisa que é para 2026. Então, não querer algo que é para hoje, porque é para amanhã. Então, por exemplo, hoje eu respondi isso para o Marcinho, que é meu irmão maravilhoso e meu técnico. Eu disse, ele me fez uma pergunta, eu disse, não adianta ficar sofismando. Eu só vou estar conversando sobre esse assunto com essa junta de pessoas na terça-feira. Na quarta você me liga que eu te respondo. Até lá, querido, eu tenho que resolver minha vida. Não é verdade? Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ir em frente. Não é nada. Estou falando de um assunto corriqueiro. Né? Não é nada sério. Então, assim, que as pessoas compreendam que o planeta é feito de formas diferentes, de diferenças sociais, morais, culturais assintosas. É assim. E você tem que olhar para o outro com amor sempre. E se ele não conseguiu, lembre-se que você também um dia não conseguiu. E que alguém achou que passando lá tinha um brilhozinho e salvou você. Então, se você conseguiu, por que ele não vai conseguir? Porque 10 anos antes, ou 20, ou 30, ou 50, ou 200, você fazia pior do que ele. E aí agora que você não faz, você fala, como é que ele não consegue? Ué, na sua época alguém também dizia, como é que ela não consegue? Mas chegou uma hora que você conseguiu. Então, eu não seja um dedo contra você. Seja um dedo a favor de você. Você entendeu? Porque eu sou uma entidade que existe. Eu tenho um CPF. Se alguém aqui não me nota, se alguém aqui quer, por exemplo, rascunhar meu CPF, pegar ele para fazer compras ilícitas, ou seja o que for, no meu CPF, lá em cima, que ele não tem engano. Não tem conversa de meio tijolo. Ali, o crédito está na minha conta, ninguém mexe na minha continha. E quando eu preciso, eu posso ir lá buscar. Então, eu acho assim, construir créditos. Não por obrigação, não por conhecimento. Eu sou espírita. Não. Faça porque você tem que fazer. Faça porque é bom fazer. Estende a mão. Olha, mamãe de volta. Mamãe dizia, agradeça por estar com as suas mãos de cima para baixo. Para servir. E não de baixo para cima para implorar piedade. Então agradeça o lugar que você está.
dinheiro guardado em banco é trágico. Dinheiro que salva, guardado para colher juros, é trágico. Um amigo seu batendo na sua porta, sua amiga, se não tiver um medicamento vai ter problema, se não pagar o aluguel vai ser despejado, e você não quer mexer na sua aplicação. Porque se você mexer na sua aplicação, naquele mês você não vai ter 8.320, vai para cair, blá, 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 blá. Querido, muda correndo, porque o tsunami vai te pegar no meio do caminho. Alguém vai lhe negar a mesma coisa e você vai dizer, por que ele está sendo negado? Estou na porta desse hospital há horas. E o médico não chega, vai chegar com as tantas horas de atraso que você fabricou contra você. Tem nada a ver com Deus. Você fabricou as 4 horas contra você. Não bote o Criador no meio de uma fábrica de que foi você, uma causa que você fabricou. O efeito é seu e tal. Agora, o que cabe a cada um de nós? Entendeu? Não. Bota no colo, chora junto, a gente topa qualquer parada. Você traduziu 2 caracteres da caridade segundo Jesus no Livro dos Espíritos, né? Indulgência e benevolência. Você traduziu em forma prática. Eu nem sabia disso, tá vendo? Muito Então tá, gente, olha, bom dia, boa tarde, boa noite. Nós já falamos muito, você já sabe de tudo, não é? Renato Prieto, ator, e você localiza. Obrigado, obrigado, obrigado. Tá tudo certo, gente. Tá? Eu que agradeço a sua participação, sua disponibilidade de tempo, suas palavras enriquecedoras pra gente. Estamos aprendendo junto. Com certeza. Estamos todos na caminhada. Eu acho que essas palavras finais foram muito agraciadas para todos nós que precisamos olhar a vida, olhar a nossa vivência em sociedade de outra maneira, com mais amor no nosso olhar, para que a gente, como você disse, o mundo está cheio de espelho. Se olhe, mas se olhe com esse olhar certo, objetivo, um olhar de que você é digno e que você pode ainda ser melhor do que é hoje. Então, muito obrigado e eu encontro vocês no próximo episódio. Até tchau, mais. Gente, até mais.